Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando sobre o perdão de João Paulo II. Né? Durante o ano santo, né? O ano jubilar do ano 2000, foi promulgado um documento, né? No papado, portanto, São João Paulo II, chamado Memória e Reconciliação, a Igreja e os Erros do Passado. O documento, aliás, que teve a participação também do nosso querido Papa Emérito Bento XVI, na época Cardeal Ratzinger, que foi, durante muitos anos, o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Ou seja, a gente está falando de uma coisa próximo da nossa geração, né, com personagens que estão ainda no nosso meio, como é o caso do Papa Emérito, e que teve grande repercussão. A gente ouve falar muito sobre esse perdão de João Paulo II, mas entendendo um pouco, como foi esse perdão de João Paulo II? Já falamos aqui no bloco anterior, né? Foi um perdão por erros da igreja ou por erros de filhos dessa mesma igreja, né? Obviamente, filhos que agiram em nome da igreja, mas que devemos separar a ação do Espírito Santo na igreja, que é a una santa católica apostólica, dos erros, ainda que erros graves, dos filhos dessa mesma igreja. E ainda mais o perdão que São João Paulo II dirigiu a Deus pelos erros desses mesmos filhos, né? A misericórdia, o perdão de Deus são elementos, obviamente, muito, muito claros e presentes no cristianismo como um todo. E a gente está tratando de um episódio desse. Padre Guido, São João Paulo II fez uma referência à Inquisição naquela ocasião, né? Sim. E ele até destacou um trechinho. O senhor tem aí para a gente para comentar o que João Paulo II escreveu e falou sobre isso? Sim, exato. Ele chegou a escrever neste mesmo documento Memória e Reconciliação, a Igreja e os Erros do Passado. Palavra por palavra, escreveu o seguinte: a imagem da Inquisição representa o símbolo do antetestemunho e do escândalo. Olha que palavra forte, gente. Antes de pedir perdão, é necessário ter um conhecimento exato dos acontecimentos e colocar as faltas cometidas contra as exigências evangélicas lá onde elas efetivamente se encontram. Isto é, o Papa reconhece exatamente tudo o que aconteceu de errado e por isso pede perdão a Deus. O fato de tantas pessoas que são diante deste assunto logo acusam a igreja, colocam o dedo contra de nós, né? É o tempo das torturas, da bruxaria, das mortes violentas, né? Da Inquisição, destes tribunais eclesiásticos que condenavam as pessoas, etc. O que nós podemos dizer? Em primeiro lugar, usar a mesma prudência que o Papa faz questão de citar, isto é, de fazer um passo para trás na nossa vida e chegar no tempo no qual tudo isso aconteceu. Quer dizer, olhar como se olharia alguém que viveu naquela época. Perfeito, porque é muito fácil julgar a distância de anos ou até de séculos. Vamos ver como é que se vivia naquela época, com todos os problemas da época, com a falta de conhecimento, com o problema das comunicações, etc., né? Havia tantas pessoas que eram condenadas até violentamente a torturas, a prisões, a castigos horríveis, etc., né? E em força de tribunais que diziam de agir em nome da fé. A igreja estava ciente destas coisas. Não podemos negar que não estava ciente, mas estava plenamente de acordo. É aí que temos que olhar primeiro até que ponto se conhecia o que estava acontecendo. Aliás, São João Paulo II foi um dos grandes papas da história da igreja que colaborou justamente para o conhecimento exato dos fatos, como ele mesmo apresenta nesse texto. Por quê? Pouco antes da promulgação desse documento do ano 2000, ali no finalzinho da década de 90, São João Paulo II chamou uma reunião de historiadores, se não me engano, mais de 30 historiadores das mais diversas religiões e formações, mas os melhores que ele conseguiu na época. Não se trata de historiadores católicos, de todas as religiões, né? E abriu justamente os arquivos do Vaticano, sim, né, Padre Guido? Sim. Para que eles pudessem ler e produzir ali um documento claro, profundo,
baseado nas fontes primárias, justamente sobre a Inquisição. E isso foi muito bom, porque a gente pôde enxergar esse episódio de uma maneira nova, completa, extraordinária, com as fontes primárias. Foi João Paulo II que fez isso. Perfeito. Gostei muito da sua colocação, Diácono Eric. E ainda nesse documento, o Papa frisa a respeito disso. Não cita este episódio, que foi belíssimo, o arquivo que ficou fechado não sei há quantos séculos, né? Finalmente foi aberto publicamente. O Papa não cortou nada, não mandou esconder nada. Está lá para essas pessoas, né, que de grande cultura ter um conhecimento completo e verdadeiro. O Papa faz questão de dizer o seguinte: não se pede perdão por alguma imagem difundida pela opinião pública, que tenha que ver mais com o mito do que com a realidade. Isto é muito fácil aumentar, acrescentar, exagerar, criticar a toda hora sobre esta coisa. Fenômeno que nós encontramos até no dia de hoje. Com muita frequência. Com muita frequência. A gente se encontra pessoas que colocam... Pronto. Até quem menos sabe, mais abre a boca. Verdade, Padre Guido. Baseado em fundamento vazios e tudo mais. Sobre a Inquisição, vale aqui um destaque. Na página do programa Eclésia, lá no nosso portal da Rede Século XXI, a gente sempre divulga aqui, né? rs21.com.br/eclésia. Quando você clica em vídeos, você vai abrir todos os nossos programas, todos. Lá nós temos 2 programas dedicados justamente à Inquisição. São 2 programas de 1h30. Imagina, a gente está falando sobre um assunto, não dá para a gente resumir aqui o que a gente falou em 2 programas de 1h30. Vale a pena você assistir, inclusive, esse programa. Mas, no que diz respeito à Inquisição, justamente como o Padre Guido acabou de lembrar, né, que João Paulo II disse que não se pede perdão por algumas imagens difundidas pela opinião pública, que tem muito mais a ver com o mito do que a realidade, justamente a Inquisição talvez seja o principal assunto relacionado a isso. Pois a Inquisição foi um tribunal criado pela Igreja para minimizar as condenações de hereges que estavam sendo condenados pelo Estado sem um devido acompanhamento de um tribunal justo. Esse tribunal, a Igreja disse, não, olha, quem tem condições de dizer se é heresia ou não somos nós, a Igreja. Então, ela investigava aqueles hereges que estavam sendo condenados numa ocasião muito distante da nossa cultura. O crime de heresia naquela época era tão ou mais grave que o assassinato, por exemplo, para a nossa sociedade de hoje. A Igreja entrou nessa discussão para defender essas pessoas que estavam morrendo à torta e direita pelo Estado, né? Numa época difícil, no século XIII, onde a gente tinha a heresia dos cátaros, né? A cátaros ou albigenses, já falamos bastante sobre esse assunto aqui, mas, por exemplo, algo que já estava passando dos parâmetros violentos, os cátaros que não admitiam, por exemplo, que nada na matéria podia gerar coisa boa, entravam numa aldeia e assassinavam mulheres grávidas, por exemplo. Depois de 50 anos, mais ou menos, dessa bagunça, que foi criado o Tribunal do Santo Ofício, para evitar esse tipo de exagero. Só que, ao longo de quase 4 séculos, no que foi o tempo que existiu esse tipo de tribunal da Igreja, houve sim, é claro, algumas pessoas, os filhos da Igreja, que em nome de um poder temporal se associavam a governantes, se associavam a corruptos líderes da época, para, por exemplo, matar um inimigo e jogar na conta da Igreja, né? Em nome da Igreja, acaba se corrompendo. E aí é onde entra esse tipo de mitos e tudo mais. Aliás, Padre Guido, faço uma pergunta ao senhor. Se a Inquisição fosse algo ruim na sua essência, na sua intenção original, os santos que viveram naquela época poderiam escrever algo a respeito contra. Santo Antônio é dessa época, São Francisco é dessa época, Santo Tomás de Aquino é dessa época, certo. Domingos de Gusmão, Raimundo Penhaforte, que foi um santo inquisidor, e a gente não vê condenação solene da Inquisição como um todo por esses santos. Isso justamente atesta essa questão do mito que João Paulo II coloca. A dinâmica pela qual estas pessoas santas vivem, escrevem, pregam, é exatamente a mesma dinâmica, a mesma metodologia de Deus. O erro será sempre condenado, o pecador nunca. Que Deus faz isso com cada um de nós. Portanto, pregamos as pregações de Santo Antônio, né? Pregamos também a doutrina de Santo Domingos, né? O fundador da Ordem dos Pregadores, etc., né?
encontraram momentos muito delicados na vida. E isso não significa, gente, que alguns erros podem ter acontecido de verdade. Você assinou também a instituição do Santo Ofício, até um tribunal que julgava até padres, até hoje, chamado Madre Sagrada Rota, etc., né? Julgar até sacerdotes que talvez não defendem o credo como deveriam fazer. Gente, estamos diante de artigos que podem comprometer até a nossa mesma fé. Por isso, a Igreja faz questão de defender a bandeira do seu time, como se diz, na íntegra. Agora, esses episódios que foram lamentáveis, todos nós reclamamos diante destas páginas, digamos assim, muito pesadas, né, que podemos até meditar e, digamos, até nos ajuda a fazer uma boa reflexão. Porém, devemos estudar tudo isso de acordo com o tempo no qual aconteceram. Padre Guido, eu me lembro aqui que quando nós exibimos nosso programa sobre a Inquisição, por exemplo, como eu acabei de dizer, para entrar nesses pormenores tem que assistir os 2 programas que já fizemos anteriormente. Algumas pessoas escreveram nas redes sociais, olha, mas não importa se a Inquisição matou 1 ou matou 10 mil ou 100 mil. O que importa é que a Igreja errou e acabou. Mas nós não estamos defendendo aqui os erros dos filhos da Igreja. Exato. Nós não estamos aqui dizendo que foi correta a atitude desses filhos da Igreja que erraram. Nós estamos dizendo que a intenção foi reta e santa, tanto é que era chamada de Santa Inquisição. Agora, houve sim pessoas que ao longo do decorrer desses séculos usaram desse poder, misturado ao poder temporal, como eu disse agora há pouco, por interesses em governos, poder, dinheiro, etc. E sim, venderam o tesouro da Igreja para essas pessoas do mundo que acabaram matando em nome do Estado, colocando na conta da Igreja, né? É um caso complicado, a gente está resumindo aqui, mas acho que vale a máxima aqui, né, Padre Guido? Lembrando que João Paulo II disse, não se pode pedir perdão por algumas imagens difundidas pela opinião pública, justamente porque corremos o risco de analisar apenas pelo mito e não com a realidade. Exato. Isso vale para entender exatamente que a intenção da Igreja sempre foi e sempre será aquela de pôr em prática o ensinamento e as diretrizes deixadas por Jesus. Claro. Agora, estes episódios que surgiram, hoje, inclusive, Diácono Eric, ficamos nós também, digamos, sem comentário, mas voltando àqueles tempos era assim, Papa Júlio II, que larga a batina, digamos, de Papa, se traz como soldado a cavalo, etc. Hoje nós ficamos admirados, mas um Papa que ia na frente da batalha, etc. Não é o lugar dele. Mas naquela época era visto assim. Certo? Acenou muito bem ao poder temporal, que teve uma influência, só que, diante do que aconteceu, a culpa caiu sobre a Igreja, não sobre o poder temporal. Exato. Isso vale para os outros episódios famosos e mitos. A Inquisição talvez seja o maior, mas as Cruzadas é a mesma coisa. Também dedicamos um programa aqui sobre as Cruzadas. Você pode ir lá no mesmo portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/Eclésia, tem um programa sobre as Cruzadas, onde a gente trata desses mitos da mesma maneira. Obviamente que levantaram um exército na Europa para defender os lugares santos, lá em Jerusalém e seus arredores, onde os santuários, né, aquelas coisas sagradas para o cristianismo estavam sendo profanadas, era algo digno e honesto. Se no caminho houve corrupção entre esses mesmos soldados, abusos entre esses soldados, a culpa é da Igreja? Não, tá claro que a culpa é dos filhos da Igreja. Mas também sobre esse mesmo episódio, João Paulo II também colocou esse perdão. Na prática, o perdão foi colocado para todos, né, Padre Guido? E também para as consequências destas ações. O Papa estende o perdão não somente ao episódio lamentável, mas também às consequências que este episódio criou no decorrer da história, né? É um perdão sincero e olha minha gente, que a grandeza de vida e de espiritualidade do Papa com este documento de pedido do perdão. E é claro, inclusive, o Papa reconhece
e a necessidade de pedir um perdão prioritário, não tanto sobre os episódios assim que acabamos de acenar, cruzadas, Inquisição, etc., mas sobre as infidelidades ao Evangelho. Aliás, essa expressão também está no documento. Esta é uma frase muito profunda e muito pesada também deste documento, porque quando o Evangelho não ocupa na íntegra a primeira opção de vida de uma pessoa, se pode criar uma finalidade paralela que não vai acertar a finalidade evangélica. Então, há infidelidades ao Evangelho, nas quais incorreram alguns dos nossos irmãos, e também as nossas responsabilidades de cristãos pelos males de hoje, diante do ateísmo, da indiferença religiosa, do relativismo ético. Então, Padre Guido, o senhor acredita que São João Paulo II, ao pensar nessa purificação da memória, ele estava, na verdade, buscando uma conversão ao Evangelho, apresentando um tipo de conversão também baseado nesse perdão? Olha, ele quer que as pessoas, mesmo que vivam longe e fora do Evangelho, sintam dentro de si a necessidade de voltar a fazer parte da grande família de Deus. Portanto, é um convite a uma reconciliação com Deus e, como consequência, também com todos os irmãos. E também imagino, Padre Guido, me corrija se o senhor entender de maneira diferente. Sim. Mas nesse pedido de perdão, também tem a hora que a gente concede o perdão, né? Na hora que a gente perdoa aqueles que também estão nos acusando de injustiças, né? Certo. Porque se há uma instituição que em muitas ocasiões, nas distorções na educação, nas distorções religiosas, etc., recebe críticas infundadas, essa instituição é a Igreja Católica. Estamos dizendo desde o início, não estamos dizendo que só tivemos pessoas santas, perfeitas, maravilhosas dentro da Igreja. Diversos erros de filhos da Igreja, na qual, inclusive, João Paulo II pede perdão. Mas também é a instituição que mais fez bem por esses 2000 anos de existência, do ponto de vista, apenas se a gente ficar do ponto de vista do atendimento assistencial, da filantropia, etc. O que não é só isso que ficou. Perfeito. Né? Mas esse concedimento do perdão também faz parte dessa conversa, né, Padre Guido? Exato. E quando se lê estas páginas desse documento, gente nasce dentro de nós um grande desejo de pôr em prática o que está escrito. Nós não pertencemos, diácono Eric, ao período das perseguições, né, que também foi um período muito amargo na história da Igreja, ou das inquisições, ou das cruzadas. Pertencemos, porém, a um mundo no qual o mal existe. Aliás, tantas vezes existe até a banalidade do mal. Somente 3 gerações atrás, milhões de pessoas perderam a vida naquele que é chamado de Holocausto. E foi bem pior ainda das Inquisições, nas câmaras gás e companhia. E ficamos sem jeito quando nós, hoje, visitamos aqueles ambientes. E nós também foi lá, né? É verdade. Estivemos né? lá na Polônia gravando uma série de reportagens aqui para o programa Eclésia, justamente. Mas como é que o homem pode ter chegado, e não séculos atrás, só 3 gerações atrás, minha gente. Aí que nasce quase o desprezo do mal, para que estes erros nunca mais se repitam na história. Hoje somos nós que devemos transmitir o perdão a quem cometeu estes erros, como também numa linguagem prática, altamente didática e catequética, devemos transmitir o perdão diário para quem soltou uma palavra a mais, para quem às vezes fez um julgamento impróprio. Isto é, são as pessoas com as quais nós nos relacionamos. É muito fácil, diácono Eric, descarregar logo a culpa ou o peso numa outra pessoa. É um pouco mais difícil reconhecer o nosso erro. É porque a Igreja, no seu ensinamento altamente catequético, convida as pessoas a fazer diariamente o exame de consciência. Analisar, mesmo em 1 minutinho ou 2, ao término de um dia, como foi a nossa caminhada naquele dia. O que aconteceu de positivo, como também alguma coisa que poderia ter sido melhor.
E ao invés de acusar ou de ir dormir nervoso à noite porque as coisas não vão conforme o nosso gosto, saibamos nós também usar a misericórdia, usar o perdão, pedir a Deus de proteger também aquela pessoa que nos ofendeu. E, digamos a verdade, gente, não são sempre os outros que nos ofendem, né? Temos que reconhecer que às vezes somos também nós motivo de uma encrenca, de um problema que se cria na vida de alguém. Ô Padre Guido, o senhor bem falou aí do nosso trabalho que gravamos na Polônia, há uns anos atrás. Vamos fazer o seguinte, no finalzinho desse programa, vamos relembrar alguns trechos, né, desse material que produzimos na Polônia, onde a gente lembra esse episódio que o senhor falou, né, do nazismo, e conhecendo um pouco mais sobre a figura de João Paulo II, porque assim a gente entende por que que ele foi o promotor desse perdão, porque ele foi testemunha ocular desses sofrimentos, inclusive a Polônia. Exato. Né, que o século XX foi o lugar onde os sofrimentos mais esteve presente. A cidade de Wadowice, onde ele nasceu, é 30 quilômetros dos campos de extermínio. Vamos fazer o seguinte, vamos relembrar então um trechinho dessas reportagens e daqui a pouquinho a gente volta para encerrar o programa. Com uma população de aproximadamente 39 milhões de habitantes, a Polônia é o 9º maior país da Europa e se localiza no centro do velho continente, fazendo fronteira com o leste europeu, mais precisamente com a Ucrânia e a Bielorrússia. Desde o século X, a Polônia tem se desenvolvido sobre fortes valores cristãos e, atualmente, a maioria da população é católica. São devotos de Nossa Senhora Częstochowa, conhecida como a Virgem Negra, e vários santos poloneses testemunharam o cristianismo nesse país, que é considerado um dos mais religiosos da Europa. Com tradições e riquezas culturais belíssimas, o povo polonês se orgulha da história desse país, que em muitas ocasiões foi marcada por guerras e sofrimentos, especialmente durante o século XX, quando os poloneses sofreram com 2 dos mais terríveis regimes totalitários da história da humanidade, o comunismo e o nazismo. Foi em território polonês que o tirano Hitler e seus sectários mandaram construir o mais famoso campo de concentração nazista, Auschwitz. Nós vamos agora mostrar para vocês um lugar tristemente famoso. Estamos diante de um portão muito conhecido, que é o campo de concentração de Auschwitz. Exato. Talvez na história um dos lugares mais tristemente famosos, né? É por aqui que entravam e saíam os prisioneiros por 6 anos que funcionou esse campo de concentração e que matou milhões de pessoas. Aquela frase que aparece, Arbeit macht frei, em português, o trabalho torna livres, de uma maneira para enganar os prisioneiros que aqui estavam vivendo os seus últimos dias, porque anunciamos já que a média de vida aqui dentro era de 6 meses. Ok, vamos conhecer então esse lugar. Estima-se que quase 1 milhão de prisioneiros foram assassinados aqui no campo de concentração em Auschwitz. A maioria deles, como todo mundo sabe, eram judeus, mas também tinha pessoas de outras etnias, homossexuais, ciganos e alguns cristãos. Entre eles, São Maximiliano Kolbe, esse religioso que todo mundo sabe, mártir daqueles tempos difíceis. E foi nessa cela, numa espécie de porão, de um dos pavilhões aqui em Auschwitz, que São Maximiliano Kolbe foi preso no lugar do pai de família que ele se ofereceu a salvar. Sobreviveu à fome durante dolorosos 14 dias, sem perder a fé. Cantava louvores a Deus e encorajava outros prisioneiros ao seu redor.
até que sofreu o martírio através de uma injeção letal de ácido carbólico. Quando o campo de concentração de Auschwitz atingiu sua capacidade máxima, os nazistas construíram um outro campo, Birkenau, também conhecido como Auschwitz II, de proporções gigantescas, que fica mais ou menos a 3 quilômetros de distância do primeiro. Nós estamos gravando essa matéria no final do inverno europeu. O inverno aqui na Polônia é bem rigoroso, a gente está bem agasalhado, mas a gente está aqui sofrendo 2, 3 graus positivo e incomoda o frio. Padre Guido, imagina para aqueles coitados dos prisioneiros daquela época, o frio devia ser mais um empecilho, né? Exato, olha, Eric, o inverno da Polônia chega tantas vezes a 30 graus abaixo de zero. E os prisioneiros não tinham nem roupa suficiente para enfrentar o rigor do inverno que durava por muitos meses durante o ano. E a gente está aqui ao lado, Padre Guido, de uma estrada de ferro, essa estrada que é conhecida como a Estrada da Morte. Sim, é uma estrada de ferro especial construída, inclusive, pelos mesmos prisioneiros. Esta estrada de ferro iniciava na estação ferroviária de Auschwitz e entrava dentro do campo de Birkenau. E dentro do campo se desdobravam os trilhos e dava a possibilidade de até 3 ou 4 trens por dia, cada trem carregando 1.500 prisioneiros. E aqui, Padre Guido, tem uma estimativa de quantas pessoas foram assassinadas? A estimativa está confirmada, Eric. 1.600.000 prisioneiros encontraram a morte neste campo de extermínio. E apesar dos sofrimentos e das marcas que os regimes totalitários deixaram no povo polonês, eles nunca perderam a fé. E para dar testemunho dessa fé verdadeira, nasceu mais um santo polonês, Karol Wojtyła. Quando começou a Universidade de Cracóvia, foi justamente na época em que o cardeal era o Karol Wojtyła, futuro Papa João Paulo II. E a influência dele no término e na caída do muro do comunismo foi certamente grandíssima, que até hoje a própria Polônia fica muito grata a João Paulo II por sua força espiritual e pela sua força moral em abater o comunismo. Foi uma pessoa inteligente, uma pessoa muito esperta, que entendeu que a fé e a vitória da Polônia só seriam completa com a derrota do comunismo. E assim, a própria Polônia, com a destruição do comunismo, pode ser um país que se desenvolve não só materialmente, mas também espiritualmente, servindo de influência para outra parte da Europa. A devoção a Maria que o povo polonês tem ajudou a superar toda essa barreira, esse sofrimento e violência que encontramos. E Nossa Senhora de Jasnagora foi quem uniu o povo polonês e fez com que esse povo atravessasse esse vale de lágrimas, com mais coragem e com a proteção da Virgem Maria. Entre as duas pessoas mais importantes para essa luta, eu elenco entre os leigos o Lech Walesa e o segundo, como religioso, o Papa João Paulo II. Colocando a figura de João Paulo II e também da religião, sem dúvida, aquilo que deu mais força na libertação e na solidariedade do povo polonês foi o João Paulo II, com seu carisma. Tá aí, nessas imagens, vale a pena a gente lembrar um trabalho interessante que a gente fez, então, no ano de 2016. Foi uma experiência interessante e a gente conheceu, pôde tocar nessa memória de São João Paulo II, na sua cidade de origem, né, no seu país de origem, justamente a Polônia que sofreu tanto no século XX. Padre Guido, estamos chegando no final do nosso programa, valeu a nossa conversa sobre esse assunto interessante. Queria pedir para o senhor nos dar a bênção, por favor, para encerrar o nosso programa. A bênção tem valor quando é acompanhada pelo perdão. Saibamos nos perdoar reciprocamente e pedindo sempre a presença deste Deus que mostra a sua misericórdia e que nos estimula a imitá-lo de perto na experiência do nosso dia a dia. Meu abraço fraterno e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigado, Padre Guido. Muito bom contar com a presença do senhor aqui.
O senhor já acho que atendeu algumas confissões ao longo dos anos, né? E eu imagino que deve ser uma emoção interessante poder perdoar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para tocar justamente nesse mistério, né, Padre Guido? Exato. Então, obviamente, o senhor tem experiência nesse assunto. Perfeito. Olha, eu sempre digo para as pessoas que um sacerdote se realiza muito mais no confessionário do que no altar celebrando a missa. Bonito. Porque uma pessoa que procura aquela paz interior sabe que não perde a sua viagem recebendo o perdão de Deus. É isso aí, Padre Guido. Curtam a página do Programa Eclésia lá no Facebook. Procure por Programa Eclésia no Facebook, tá certo? Você curte, então, e divulga também nosso trabalho pelas redes sociais. Um grande abraço, até a semana que vem. Até lá, tchau, tchau.